Irmãos, quarta-feira passada nós começamos essa palavra quando a igreja ora. O que acontece quando a igreja ora? Esse é o nosso tema e vamos dar continuidade. Quando a igreja ora, algo acontece. O texto que nós estamos usando, Atos capítulo 12. Abra sua Bíblia, acompanhe aí, eu ligo sua Bíblia, Atos 12. Nós estamos falando sobre o evento onde o rei Herodes manda prender o apóstolo Pedro e o encarcerar de maneira com uma segurança muito máxima, porque dali a alguns dias ele iria matar o apóstolo Pedro, que era o líder maior da igreja nascente na cidade de Jerusalém, segundo nos conta o livro de Atos. O seu companheiro, Tiago, já tinha sido assassinado, martirizado por Herodes, e aquilo agradava aos judeus, e Pedro certamente seria o próximo. Era assim que a história estava caminhando para ser. Esse era o desfecho pretendido pelos homens, pelo rei e pelos líderes religiosos. Mas nem Herodes, nem os judeus contaram com uma coisa que muda a história, com uma situação, com um poder que há disponível para a igreja do Senhor. E esse poder começou a ser usado. O versículo 5 do capítulo 12 é o tema central dessa palavra. Atos capítulo 12, verso 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus pela vida dele. Mas a igreja estava reunida orando para que a vida do seu pastor fosse poupada. A oração muda a história. Quando a igreja ela se reúne e ela tem uma intencionalidade, eu creio que coisas acontecem. Havia um propósito direcionado, e o propósito era a soltura do apóstolo Pedro. Então Lucas começa a nos mostrar, a partir do versículo 6, que algo milagroso, sobrenatural aconteceu. Um anjo do Senhor entra na cela de Pedro e o liberta dos seus prisioneiros, da sua prisão, e ele então é livre, solto, e o Senhor responde à oração da sua igreja. Semana passada dissemos que Deus não se atrasa nem se adianta, Deus age na hora certa. Cabe a nós orarmos. Foi uma das lições desse texto. Chamamos a atenção também para o fato do apóstolo estar dormindo na noite anterior à sua condenação e execução. Um homem descansando na vontade do Senhor. Falamos, irmãos, que quando a igreja ora, os anjos trabalham. Um anjo de Deus foi designado para soltar o apóstolo Pedro, porque a igreja estava em oração. Quando a igreja ora, pessoas são despertadas. O apóstolo estava dormindo, o anjo o despertou, e usamos isso no sentido de que quando a igreja ora, pessoas são impactadas pelo poder da oração. Pessoas que estão inertes, pessoas que estão dormindo, pessoas, como disse o apóstolo Paulo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando a igreja ora,
pessoas são impactadas pelo poder da oração. Hoje, eu queria chamar a atenção para um outro fato. Quando a igreja ora, a luz brilha. Quando a igreja ora, a luz começa a brilhar. Verso 7 do capítulo 12 de Atos, diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. E ele tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: depressa, levanta-te. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Quando a igreja ora, a luz brilha. O anjo fica de pé ao lado do apóstolo, que dormia. Mas antes, a luz iluminou a cela. O anjo não agiu no escuro. Ele fez questão de acender uma luz dentro da cela escura. E de onde vinha a luz? De onde vinha a luz? Não era uma lâmpada, uma lanterna, uma lamparina, uma vela. O que iluminou a cela escura do apóstolo Pedro naquela noite foi a luz que veio do céu. A luz do poder de Deus. Os soldados não notaram, porque quem não tem luz não conhece a verdadeira luz. Mas o apóstolo, que sabia de onde estava vindo aquela luz, ele foi impactado. O homem de Deus viu a luz brilhar. E quando a luz de Deus brilha, as trevas não têm outra alternativa. Elas têm que sair. A luz é acesa e quando ela acende, as trevas são imediatamente expulsas. Há muito mais poder na luz do que nas trevas. Nós ficamos impactados, nós ficamos preocupados, nós ficamos assustados às vezes com o poder das trevas, mas maior é o poder de Deus. Maior é a luz de Deus. Onde tem luz, não tem treva. As trevas não podem agir onde a luz está brilhando. O servo de Deus, diz a palavra, precisa andar na luz, porque Deus é luz. E o apóstolo João vai dizer lá na sua primeira epístola que onde há luz, há verdadeira comunhão. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Quando a igreja ora, existe verdadeira comunhão. Eu costumo usar uma frase dizendo: se tem muita confusão, é porque está com pouca oração. Pode anotar isso. Toda vez que nós nos pegamos com muitas dificuldades de relacionamento, é sinal de que nós estamos usando pouco recurso da oração. Quando a igreja ora, a luz brilha, e quando a luz brilha, há comunhão verdadeira. Quando há comunhão verdadeira, há paz uns com os outros. Quando há comunhão verdadeira, nós experimentamos o perdão. Quando há comunhão verdadeira no meio da igreja, as nossas diferenças são superadas por meio do amor. Quando a comunhão verdadeira, trazida pela luz, gerada pela oração, nós conseguimos perdoar uns aos outros. Quando a comunhão verdadeira no meio da igreja, há unidade na diversidade, porque Deus nunca quis uniformidade. A graça, ela é multiforme. Então nós somos diferentes, nós temos papéis diferentes, nós temos ministérios diferentes, nós temos unções diferentes, mas quando há comunhão, tudo isso é juntado e é formado uma unidade na diversidade.
É o que a igreja precisa nesse tempo. Só a oração faz isso no meio do povo de Deus. Uma igreja dividida é uma igreja que não ora. Nós precisamos pensar nisso. Uma igreja dividida é uma igreja que não clama. É uma igreja que não chora pelos seus próprios pecados. Quando a luz brilha, irmãos, a verdade aparece, nós somos impactados com aquilo que nós somos. E nós precisamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Quando a igreja ora, a luz brilha. E quando a luz brilha, as trevas são dissipadas. Quem gosta das sombras é o maligno. Nós precisamos andar perto da luz. O apóstolo Pedro, numa determinada ocasião, ele resolveu andar nas sombras, escondido. E ele caiu logo após esse fato. Precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, precisamos andar na luz e precisamos que a luz de Deus revele os planos ardilosos do inimigo que são articulados nas trevas. Quando a luz brilha, nós vamos enxergar exatamente aonde o inimigo está agindo. Quando a luz brilha, nós vamos discernir as coisas melhor. Por isso, irmãos, vamos orar. Temos que orar. Precisamos orar. Quando a igreja ora, a luz brilha. Aleluia. Quando a igreja ora, as cadeias se quebram. Quando a igreja ora, as cadeias se quebram. Verso 7 do capítulo 12 de Atos diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, acordou, dizendo: depressa se levante. Então as algemas caíram dos seus punhos, ou as algemas caíram dos punhos de Pedro. Como Pedro poderia se levantar se ele estava acorrentado a 2 soldados? A Bíblia diz que ele dormia, mas ele estava acorrentado a um soldado de um lado e outro soldado de outro. Mas de repente aquelas algemas foram quebradas. Quando a igreja ora, as cadeias que nos prendem são quebradas. Quando a igreja ora, o que tem nos aprisionado são quebrados. O sangue de Jesus, precedido de arrependimento, vai jogando por terra julgos de maldição sobre a nossa vida. Por isso nós devemos orar, para que Deus venha se manifestar nesse tempo e uma nuvem de quebrantamento venha sobre o Brasil, sobre as igrejas, e muitas pessoas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Nós oramos por milhares de conversões nesse tempo. Oramos para que Deus trabalhe. Oramos para que aquilo que nos prende de geração após geração possa ser quebrado. Oramos para que nada possa nos parar. Oramos para que vidas sejam impactadas. Oramos para que Deus venha libertar pessoas de aprisionamentos, de cadeias espirituais. Oramos para que Deus liberte pessoas de espíritos de enfermidade, de espíritos de morte, de espíritos contrários. O inimigo vem mantendo muitas pessoas e muitas famílias aprisionadas. E a Bíblia ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que dominam esse mundo tenebroso. As cadeias são quebradas pelo poder da oração. Cadeias do mal, cadeias de maldição, cadeias de aprisionamento espiritual. Quando a igreja ora, a liberdade, a libertação. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. O sangue de Jesus quebra as cadeias. Não podemos usar apenas o nome de Jesus.
nós precisamos usar o sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos redime. Mas tem muitas pessoas usando o sangue de Jesus sem usar o nome de Jesus. Virou jargão, o sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de Jesus só tem poder aonde o nome de Jesus chegou primeiro e se tornou Senhor e Salvador da vida daquela pessoa. Aí sim o sangue tem poder. A intercessão do povo de Deus, do servo de Deus, pelas famílias e pelas igrejas, pelas pessoas, é que as maldições e os aprisionamentos sejam cravados na cruz do Calvário e que pessoas possam ser libertas com a autoridade que a igreja tem, que foi dada, e Jesus Cristo disse que a igreja ela tem a chave. Dar-te-ei a chave do reino. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Essa autoridade precisa ser usada pela igreja com oração. A igreja precisa se consagrar. E é o mesmo princípio de 2 Crônicas 7:14, que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É a força do alto, é a força que vem de Deus que vai fazer as cadeias serem quebradas. É a força de Deus que faz as prisões das trevas serem quebradas. A oração move o poder de Deus. Por isso, o povo de Deus é o povo mais poderoso da terra. Só que é um povo que ainda não sabe usar às vezes, ou usa muito pouco a força que tem. As cadeias, as algemas, elas são quebradas pelo poder da oração. Quando a igreja ora, as cadeias são quebradas. Quando a igreja ora, as portas se abrem. Quando a igreja ora, as portas se abrem. Verso 10 diz assim: passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. 16 soldados guardavam a porta. O anjo não tira apenas de dentro da cela, ele o tira de dentro da fortaleza, da cadeia onde ele estava preso. E diz a Bíblia, quando eles param diante do portão de ferro, que só era movido pela força de muitos homens, automaticamente, e alguns brincam, dizem que é a invenção do portão automático. O controle na mão do Senhor, Deus aperta e aquele portão começa a se mover sem a ação de nenhuma força do homem. A última barreira era o portão. O portão abre sozinho. Quando a igreja ora, meus irmãos, as portas se abrem. Porta é uma expressão comum no Novo Testamento. Deus abre portas, Atos 14, 27. Ao final da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé reúnem com a igreja de Antioquia e dão um relato dizendo assim: Deus, por meio deles, abriu a porta da fé para os gentios. A alegria dos irmãos ao saber que Deus abriu uma porta de fé para todos os gentios. A porta da fé ainda está aberta. Aleluia. E os perdidos estão aguardando uma igreja que ora, uma igreja que os ama e uma igreja que vai até eles levar a palavra do Evangelho. A porta para a salvação dos ímpios continua aberta, esperando uma igreja que se move pelo poder da oração, uma igreja que se move por uma paixão de resgatar os perdidos. Nós queremos ser uma igreja que aproveita a oportunidade dessa porta que está aberta. Podemos pregar que vidas vão se entregar ao Senhor Jesus.
Às vezes a igreja fica com medo porque acha que vai pregar e não vai converter ninguém. É o contrário, a Bíblia diz que a porta da fé já está aberta. Jesus chega a dizer em João 10, 9, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E no Sermão da Montanha ele usa essa mesma figura dizendo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A porta é estreita, a porta da salvação é estreita. Só passa um de cada vez, mas eu quero dizer aqui que ela está aberta. Aleluia. Em Apocalipse 3:8, o Senhor fecha, dizendo o seguinte, a sua carta à igreja de Filadélfia: eis que tenho a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. E ele termina essa parte dizendo, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Se foi Deus que fechou a porta, ela não deve ser mexida. Mas há portas que só vão ser abertas pelo poder da oração. Aprenda a colocar as suas decisões debaixo da vontade de Deus, fazendo sempre a vontade do Senhor. Mas o mesmo Jesus, ele ensina em Mateus 7, dizendo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Se ele assim diz, é porque ele quer abrir portas para nós. Se ele assim nos ensinou a orar, é porque eu creio que novas portas são abertas pelo poder da oração. Por isso, quando a igreja ora, as portas se abrem e elas vão se abrir, irmãos. Vamos nos juntar em oração, porque Deus vai abrir portas nesse tempo que nós nunca esperávamos passar por elas. Deus vai mover e portas que não existem vão ser abertas. A porta só vai abrir se alguém bater nela. Jesus falou, bate, bate e a porta será aberta. Se a igreja não se levanta para bater nas portas, as portas continuarão fechadas. A igreja tem que fazer a sua parte. A igreja tem que mover a sua mão para o trabalho. A igreja precisa pagar o preço de se levantar e bater na porta, de romper os obstáculos que estão nos separando das nossas conquistas. Vou dizer aqui uma coisa que talvez seja difícil de entender. Mas a soberania de Deus, Deus na sua soberania, reservou algumas coisas que Ele só vai fazer pelo poder da oração. Deus é soberano, mas dentro da sua soberania, Ele estabeleceu algumas coisas que só faz se a igreja orar. Só faz se você orar. Se você não orar, se a igreja não orar, ela não vai alcançar. E isso não fere a soberania de Deus, porque Ele estabeleceu esse propósito. Ore. Já falei isso aqui. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Quando a igreja ora, as portas se abrem. Quando a igreja ora,
os anjos trabalham. Quando a igreja ora, pessoas são despertadas. Quando a igreja ora, a luz brilha. Quando a igreja ora, as portas se abrem. Semana que vem nós vamos ver mais algumas coisas que acontecem quando a igreja ora. Eu queria parar por aqui e te desafiar, como igreja, como crente, como servo de Deus, a nós nos juntarmos em oração nesse tempo. Irmãos, Deus ainda trabalha, Deus ainda se manifesta. O sobrenatural é uma realidade para a igreja. A igreja, ela não se move no natural. A igreja, ela se move no sobrenatural. A igreja, ela está aqui na terra, mas a realidade é do céu. O reino já chegou. O reino já está entre nós. Que os nossos olhos sejam abertos. O movimento de Deus nesse tempo. Paulo e Silas na prisão oraram e foram libertos. A igreja orou e o apóstolo Pedro foi liberto. E eu poderia falar aqui várias outras coisas que aconteceram pelo poder da oração e da fé. O autor de Hebreus diz que pela fé a boca do leão foi fechada. Pela fé houve grandes livramentos. Pela fé, o que move a nossa vida não é o que nós vemos. O que move a nossa vida é o que nós cremos. E a fé é isso, irmãos. E a oração é colocar a fé em ação. Nós oramos para que Deus venha intervir nas nações, mas será que nós temos fé nisso? Que amanhã nós podemos ter boas notícias, milagres, coisas maravilhosas começarem a acontecer? Que aquelas pessoas que estão dormindo espiritualmente, elas podem ser despertadas pelo poder da oração. Você orar aí onde você está e Deus visitar alguém aonde essa pessoa está. Você orar pela sua parentela, talvez você está distante, nós estamos isolados socialmente e nós temos poucos contatos, a não ser com os nossos familiares mais próximos. Mas nada pode isolar o poder da oração. A oração, ela não tem barreira nem temporal, nem geográfica. Deus visita pessoas quando nós oramos por elas. Deus visita pessoas pelo poder da oração. Deus abre portas, a porta da fé e há portas de oportunidade que Deus quer abrir nesse tempo. Vamos orar, vamos nos juntar em oração, vamos nos reunir como igreja, como nós podemos, com os recursos que nós temos. Reúna a sua célula e ora, clama para que Deus venha intervir. Alimente-se da oração. Vamos orar pelas causas impossíveis. Vamos orar por aqueles que estão aprisionados para que eles sejam libertos. Vamos orar pela intervenção de Deus nesse tempo. Eu creio no poder da oração. Eu confio que Deus faz coisas por meio da oração. E a palavra de Deus nos diz isso. Então eu queria que você orasse. Que nós como igreja nos reuníssemos nessa noite. Orando, buscando a Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um louvor aqui. Eu queria que você tirasse esse tempo
para você orar, para que portas sejam abertas, para que a luz brilhe, para que os anjos do Senhor trabalhem e para que pessoas sejam impactadas pelo poder da oração.